vocês lembraram desse detalhe aqui, uma coisa bacana da gente lembrar. Realmente deixa o cara com a pulga atrás da orelha, né? Porque raras são as substâncias que apresentam uma dilatação anômala. Nós sabemos que a temperatura média de agitação das moléculas, o grau de agitação das moléculas, então é natural imaginar que se uma molécula é aquecida, ela vibra mais, o átomo vibra mais, então a eletrosfera começa a ocupar um espaço maior e a molécula, então, que é feita de átomos, também aumenta de volume. E é isso que se percebe na grande imensa maioria das substâncias. Porém, tem substâncias que, quando vão ser aquecidas numa certa faixa de temperatura, em vez de dilatar, encolhe, dá uma encolhidinha, num certo trecho. Isso parece absurdo, mas na verdade tem a ver com a geometria da molécula que se forma. O espaço entre as moléculas acaba aumentando ou diminuindo em função das nuvens eletrônicas mudar de ângulo uma em relação à outra. Os dois exemplos que são fortes, que é importante lembrar, é a água e o ferro. O ferro também apresenta dilatação anômala. Claro que essas consequências são muito mais nítidas para a gente aqui na Terra com a água, mas é importante lembrar que o ferro tem uma função importante, né? Quando ele começa a se formar por fusão atômica no núcleo de uma estrela, quando o ferro vai se formar, a estrela tende a explodir, virar uma supernova. E é justamente nessas explosões de estrelas que surgem átomos mais densos do que o ferro, certo? Então o ouro, por exemplo, ele sem dúvida nasceu, né? Os átomos de ouro foram gerados, fundidos a partir de átomos mais leves, quando alguma estrela estava no seu núcleo gerando ferro, e aí devido à dilatação anômala do ferro, a pressão do interior da estrela aumentou demais e ela... Buf, né? Então a galera diz que a estrela morre geralmente quando ela começa a produzir ferro no seu interior, né? Bacana lembrar disso. Mas olha só que legal, o que eu preciso que tu lembre a respeito da dilatação anômala da água? Já que tu sabe que dilatar anomalamente é não obedecer às leis de dilatação que nós vimos. Ou seja, se eu for usar a equação, aliás, né, se é água é volume, né? Então deixa eu colocar a equação de dilatação volumétrica aqui. V0, gama, delta T. Então se eu for usar essa equação para a água, tem um trecho de temperatura que essa equação vai falhar na hora de prever o comportamento da água, né? Dilatação da anômala da água. Uma maneira boa de lembrar isso é lembrar que a densidade máxima da água ocorre em 4 graus Celsius positivos. A máxima densidade da água, ou seja, o menor volume ocupado por uma molécula de água, ocorre na temperatura de 4 graus. Quer dizer que acima de 4 graus a água dilata, fica menos densa, e abaixo de 4 graus a água dilata, fica menos densa. Então tu vê que interessante, a molécula de água ocupa o seu menor volume quando está líquida e a 4 graus. Isso tem consequência muito interessante, quer dizer que nos oceanos, a água que estiver lá no fundo, necessariamente tem que estar a 4 graus, porque se ela aumenta de 4 graus ou reduz de 4 graus, ela tende a flutuar. Por isso que nas profundezas abissais, a temperatura dos oceanos é por volta de 4 graus, muito próxima de 4 graus. Isso tem outra consequência importante, já que a água líquida 4 graus está mais densa do que o gelo sólido, certo? O gelo flutua. E o gelo flutuando começa a ocupar a superfície do oceano nas regiões mais geladas. E nós sabemos do esquimó, né, do povo esquimó, que o gelo é um ótimo isolante térmico. Ele é gelado, mas ele não deixa o calor atravessá-lo, nem o frio, digamos assim, né? Se bem que o frio não existe do ponto de vista físico, né? O que existe é a ausência de calor, né? Certo? O calor flui do quente para o frio, maior temperatura, menor temperatura. E aí tem aquele exemplo famoso do esquimó fazer o iglu com um pedaço de gelo, um serrote, uma técnica famosa, conhecida, tem manuais disso, por incrível que pareça. Ele vai lá, acende uma fogueira no interior do iglu e pode deixar o bebezinho esquimó sem roupa, dormindo no bercinho dentro do iglu, mesmo que lá fora esteja menos 40 graus. Porque dentro do iglu, com a fogueirinha acesa, vai estar em confortáveis 20 e poucos graus, provando que o gelo é um ótimo isolante térmico. Só que quando os oceanos começam a congelar, as camadas que se formam de gelo em cima do oceano passam de 10 metros em alguns lugares. Tu imagina se uma espessurinha pequenininha de gelo é um ótimo isolante térmico, imagina 10 metros de gelo. É um puta do cobertor. E é isso que faz com que os oceanos do planeta não congelem como um todo a partir dos polos. Porque se a água não apresentasse a densidade máxima a 4 graus, a tendência seria, quanto mais fria, mais densa. O gelo afundaria. Uma nova camada de gelo se formaria e afundaria. E essa convecção ia fazer com que os oceanos congelassem quase por inteiro, até próximo do Equador.
E nós sabemos que a evolução na vida na Terra faz uma parte da evolução tem a ver com o oceano, não é isso? Certo? O oceano é um dos que manteve a vida na Terra quando houveram extinções em massa do planeta. Outra coisa que é importante a gente deixar bem claro, né? Está muito claro, né, em fósseis, em marcas pelo planeta, indícios de que houveram extinções em massa. De tempos em tempos, de milhões e milhões de anos, a vida no planeta praticamente foi dizimada. E um dos detentores da vida nesses momentos de extinção era o oceano, certo? Então, tu vê, o fato de os nossos oceanos não estarem completamente congelados, e quando estiveram congelados foi na superfície, não no interior, isso é que permitiu que a vida fosse sobrevivendo às tentativas de extinção que foram surgindo, e obviamente nós estamos aqui em função dessa história geológica do planeta Terra. Por isso que a gente diz que a dilatação anômala da água está intimamente relacionada com a vida na Terra como conhecemos, certo? As pessoas que gostam da ideia de que um criador fez o mundo, usam esse argumento para defender essa ideia. Eles dizem, poxa, olha só, se Deus não tivesse criado a dilatação anômala da água desse jeito tão especial, a vida na Terra não seria possível. Então, o fato de a água, que é a grande substância, né, da vida, apresentar dilatação anômala, é uma prova da existência de um Criador, né, onipresente, certo? Consciente do que está acontecendo. Outra maneira de interpretar isso é pensar, poxa, já que a natureza tem essa característica, os fatos foram evoluindo em cima dessa característica, certo? Aí é tu que decide, né? Não tem como confirmar, obviamente, essa ideia, né? Afinal, cada um crê no que acha mais adequado, no que torna a vida fazer mais sentido. Bom, olha só. Dilatação anômala da água, também não custa lembrar que se a gente está mexendo com líquido, tem a dilatação aparente. Lembra que é a dilatação real do líquido menos a dilatação do recipiente, já que a gente está fechando essa história de dilatação anômala. Vamos relembrar da dilatação aparente. Eu sempre cito que uma outra maneira de calcular a dilatação aparente, em vez de calcular a dilatação do líquido, usa o gama do líquido. A dilatação do recipiente, usa o gama do recipiente. E depois subtrai uma da outra. Uma outra maneira de usar uma vez só essa fórmula de cima é calcular o coeficiente de dilatação. Pega o coeficiente de dilatação do líquido, subtrai do coeficiente de dilatação do... E pronto, faz um cálculo só. As duas maneiras vão gerar a mesma resposta, mas já que a gente está falando de dilatação, né, não custa a gente colocar o formulário completo da dilatação. Falta um detalhe nesse formulário. Alguém lembra? Um detalhe importante aqui. Duas vezes. Duas vezes alfa, gama, 3 alfa. É aproximadamente, lembra? Legal, legal. Tu vê, ó, a dilatação anômala da água é importante tu saber o que ela é. Não existem cálculos para fazer disso, existem perguntas para fazer sobre isso. Seria bacana ter na tua mente, por exemplo, para a questão discursiva, que é bem possível acontecer, ter na tua mente a explicação, o fato todo a respeito da dilatação. Ou seja, a água tem máxima densidade a 4 graus, portanto, gelo boia, porque é menos denso que a água. Gelo é ótimo isolante térmico e forma grandes camadas em cima do oceano, e isso protege o oceano do congelamento. Da onde que vem o oxigênio que hoje está presente na Terra? Dos fitoplânctons, dos oceanos. Então a própria oxigenação da atmosfera atual, né, tem origem nos oceanos. Os oceanos congelados, os fitoplânctons não iam conseguir liberar esse gás para a atmosfera, por exemplo, e nem estariam vivos. Então daí a relação da vida na Terra com a dilatação anômala da água. Bem legal. Outra coisa que não custa lembrar, vai vir depois isso, tá, gente? Mas só para a gente aí nos preparando, tem aquela história do diagrama de fases. Diagrama de fases. Pressão, temperatura. Se tu pegar um objeto, esfriar, fica sólido. Aumenta um pouquinho a temperatura, líquido. Aumenta um pouquinho mais, gasoso. Lembrando que esse gasoso pode ser vapor ou pode ser gás. E o que difere o vapor do gás é o ponto crítico que está relacionado com a temperatura crítica. Temperatura crítica é a temperatura acima da qual apenas o estado gasoso existe. Pode espremer à vontade, nunca mais vai ficar líquido, a não ser que tu abaixe a temperatura crítica, certo? Aí se tu espremer esse vapor, ó, aí ele pode ficar líquido. Ou se tu espremer esse vapor, mesmo não mexendo a temperatura, pode até congelar o vapor de alguma substância, ó, só de espremer. Imagina, tá gás, tu espreme, pô, ficou sólido. Que loucura, né? O diagrama de fase nos lembra que isso é possível.
Esse diagrama de fase é para uma substância de dilatação normal ou anômala? Normal, porque para ser anômala tem que ter o chifrinho. É isso aí, galerinha. Aí o bom exemplo de dilatação anômala da água é a patinação do gelo, lembra? Tá patinando lá numa pista que está -4, tá sólido o gelo, mas tu pisa, aumenta a pressão e fica líquido embaixo do patins, né? Naquela lâmina. Embaixo da lâmina tem uma camadinha de água, e por isso a gente desliza tão legal no gelo. Legal, então além de ter falado da dilatação anômala da água, já aproveitamos e lembramos que esse fato de dilatação anômala gera o diagrama de fases levemente alterado, certo? Alguém lembra o nome desse ponto? Tríplice ou triplo, muito bom. É a temperatura e pressão nas quais os três estados físicos existem ao mesmo tempo. Para ficar bonito, coexistem. Muito bem. Passagem do sólido para o vapor. Curva da sublimação. Essa curva tem que nome então? Curva da fusão. Essa curva tem que nome? Curva da ebulição ou vaporização de maneira geral, né? Porque tem ebulição, temperatura específica, certo? Como? Legal, condensação aí já na verdade a gente pensaria, condensar o que é? É estar no estado gasoso e ir para o estado líquido, né? Mas tem a ver, é isso aí, do gasoso para o líquido, da condensação. Agora os tipos no sentido oposto, né, do líquido para o gasoso, tem 3 tipos de vaporização. Ebulição, que tem uma temperatura chave para acontecer e é rápida. Evaporação, que ocorre abaixo da temperatura de ebulição e é lenta. E calefação, que é instantânea. Pegou a substância a 20 graus, água, se for o caso, joga numa superfície a 300 graus, ela na hora vai para o estado gasoso. Tu vê, eu só tinha que fazer esse comentário aqui. Mas eu não resisti, né? Fiz uma revisãozinha de dilatação e citei o diagrama de fases e ainda lembramos alguns detalhes que serão revistos futuramente com mais calma. Já dá para arriscar algumas questõezinhas dessa parte. Já dá para arriscar algumas coisinhas nessa parte. Ele faz o gráfico da... Ah, cuidado, ó. Quando ele te mostra o gráfico ali, ele te mostra o gráfico do volume com a temperatura. Por isso que o volume fica o menor a 4 graus, tá? Se fosse o gráfico da densidade, o gráfico seria o contrário. Concorda comigo? Afinal, densidade é massa sobre volume. Quanto maior o volume, menor a densidade. Só para de repente olhar aquele gráfico ali, às vezes fica confuso. Então é muito comum ele querer confundir o aluno nisso, fazer o gráfico do volume e não da densidade ou vice-versa. Pega a parte ali, faz, sei lá, faz 2 de introdução daquele básico, faz 2 de aprofundamento e os 2 mais dificilzinhos, faz 6 exercícios desse tipo aí. A gente não precisa, né, fazer todos eles, dilatação anômala. Ah, ainda estou com dificuldade, errei os 3 que eu fiz, professor. Faz mais alguns, até tu sentir que tu já entendeu, que tu descobriu o teu erro. Traz as dúvidas para assistência, porque nós já vamos falar de uma outra coisa relacionada, mas... já é uma outra matéria chamada calorimetria.